Fala, rapaziada, trazendo hoje um conteúdo um pouco diferente, proposto pelo nosso grupo de estudos, no qual o Guima fez uma indagação sobre movimentos controlados versus movimentos explosivos no que tange treinamento resistido, seja força ou hipertrofia, né? Aí a gente decidiu criar esse debate para a gente colocar o pingo nos is e cada um trazer os seus pontos e ver quem tem mais base, quem tem mais conhecimento, e se Deus quiser sair daqui ainda amigos. Mas se precisar desfazer algumas amizades, eu não me importo nem um pouco, tudo bem? Então eu vou começar aí falando a minha tese e depois, se cada um dos convidados quiser falar também qual é a tese deles, eles fiquem à vontade, mas se quiser mudar de time, inclusive no meio do debate, pode ficar à vontade, viu, Lucão? Então, então vamos lá. Qual que é a minha tese central? É que movimentos explosivos, principalmente na fase concêntrica, eles são superiores aos movimentos controlados, especialmente falando da fase excêntrica, fazer a famosa lentinha para hipertrofia muscular. Porque, para mim, a fase excêntrica ela deve ser natural e não deve ser artificialmente lenta. Lineker, gostaria de falar qual que é a sua tese? Tá. Não, antes eu acho legal a gente definir, para não criar nenhum tipo de confusão, porque eu sei que quem está assistindo às vezes vai estar. A gente já conversou muito no grupo já sobre esses assuntos, acabou, então a gente já tem um norte, mas às vezes as pessoas elas podem se confundir sobre duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de movimentos explosivos, a gente não está falando necessariamente de movimentos rápidos, tá? Então, são a intenção de realizar o movimento o mais rápido possível, dependendo do percentual de RM que a gente vai estar usando, a gente vai estar fazendo uma velocidade diferente de outra, certo? E o movimento controlado é a contração lenta voluntária, tá? E aí o segundo tópico também importante é a gente determinar o que é uma contração voluntária lenta. Quantos segundos, que isso é algo que a gente não falou no grupo, né? Quantos segundos é considerado uma contração lenta e quantos segundos não é considerado uma contração lenta. Então, vou contrair o mais rápido que eu conseguir e a minha concêntrica demorou 3 segundos. Ou eu vou controlar, eu vou induzir que a minha fase concêntrica vai durar 5 segundos, 3 segundos. Né? Essas coisas eu acho importante. E, respondendo a sua pergunta, eu acho que movimentos controlados, né, lentos, voluntariamente, eles tendem a ter uma queda de performance tanto para adaptações de hipertrofia quanto para adaptações de ganho de força e potência. Eu acho que não tem, tirando para iniciantes, eu acho que não tem nenhum tipo de benefício nesse tipo de conduta, cara. Perfeito. Então você também está no meu time. E agora vamos passar para o Matheus, para o Sugarfoot. Galera, eu gosto sempre de estabelecer essas balizas, né, antes da gente começar as discussões. Eu acho que isso é importante, principalmente porque, eventualmente, a gente vai bem longe, né, para poder contextualizar, para poder dar o suporte para o nosso referencial teórico, e depois a gente tem que voltar, né, para o cerne da discussão. O Link pontuou muito bem. As adaptações que a gente busca, ou principalmente o que a gente está falando aqui, é sobre, na verdade, são as sinalizações que vão levar, em última análise, as adaptações, tanto de força quanto de hipertrofia. E é interessante a gente pensar nessa questão da cadência dos movimentos ou das velocidades, porque elas são utilizadas em alguns contextos com expectativas diferentes, né? Não quer dizer que controlar deliberadamente a velocidade do movimento para ela ficar lenta seja inútil para todos os casos. Não, tá? A gente sabe que tem aplicabilidade para isso. O Link citou uma delas, né, que é a melhora ali do controle motor durante a fase ali dos iniciantes, né, de quem não é muito perito ali no treinamento de força. Mas o controle deliberado da velocidade do movimento, né, principalmente quando a gente está falando de uma velocidade lenta, tem a sua aplicabilidade. Tá? A gente não está aqui descartando todas as hipóteses,
Só que a gente está direcionando esse debate, né, e obviamente essa discussão para uma finalidade, né, que vai ser, né, as adaptações que vão gerar força e as adaptações que vão gerar hipertrofia. Corroborando com o Lineker e com o Felipe, eu também acredito que deliberadamente a gente controlar a velocidade do movimento, né, não vai fazer muita diferença, principalmente porque quando a gente dá uma instrução de controlar o movimento e quando a gente faz o movimento sem essa instrução dada, é meio que a mesma coisa. Se você falar para uma pessoa, controla a velocidade, faz com 2 segundos e tal, não sei o quê, o jeito normal de se executar, né, um movimento no treinamento de força, a galera já faz isso, né, sem pensar. Né? Então, a minha hipótese é que não é melhor e também não é pior. A minha hipótese é que não faz diferença. Tá bom, justo. Então, passando agora para o Guima, que foi a pessoa que propôs o debate e que trouxe a indagação para o grupo. Vamos ver qual que é a ideia dele. Mano, vocês são safados, porque não era essa a discussão aí, tá? Começou aí, começou. Quer que eu jogue o print? Eu jogo o print. Não, travou aí. Né? Então, tipo assim, quando a gente tá tendo com uma carga por mais pesada, não tem como a gente fazer excêntrica super rápida, né? Tipo, a gente soltar ali, né? Então, tipo, a gente vai acabar controlando ali, mas assim, tipo, não é um controle em que a gente, tipo assim, tipo, diz um... O cara tá travando, mano. a gente controlar. Então, assim, concordo com você. Daí a questão era só, tipo assim, que o Matheus ali, ele curte treinar de uma forma em que eu não considero, tipo assim, a melhor forma possível para hipertrofia, né? Mas assim, controlar o movimento ali de forma voluntária, eu também não considero interessante, não, pensando... Então é isso, tipo assim, tipo, a gente não discorda nesse ponto aí, mas é que o Matheus em forma... Não, então, ó, a discussão central era, olha só, a finalidade é a hipertrofia, Sim. certo? Essa é a finalidade última, a hipertrofia. Se a gente faz o movimento, vou botar isso em melhores termos, né? Usando movimentos menos controlados, utilizando outras alavancas para a gente se movimentar. Isso. E que naturalmente isso vai acelerar um pouco mais o movimento, né? Isso não teria o mesmo resultado de fazer o movimento de forma controlada. É essa a tua questão, né? Sim, essa é a questão principal, acho. Tá. É porque ela gira em torno do que a gente está pensando, mais ou menos. Dá para a gente continuar fazendo o debate, porque vamos pensar no stories que você colocou esses dias atrás e marcou a nós. Você deixa Lucas falar, senão vai pular. Não, com certeza. Mas antes do Lucão, só deixa eu deixar algo bem claro, tá? Tá. Aqui, ó. Olha lá o print. Ó, vou ser do time. Foi o Guima que lançou a enquete. Olha só, quem colocou aqui, ó, Guilherme Guimarães. Vou ser do time movimento controlado, movimento explosivo. O Matheus, ele sabia a discussão. Tipo, eu só não pontuei aí muito bem. O Matheus, ele sabe, tipo, como que é. Porque, no caso, o movimento explosivo fica uma discussão ampla, sacou? Fica uma discussão ampla. Então, assim, até na questão semântica, Lineker, é bem provável que Lineker vai dar um puxão de orelha na gente aí, porque ele é um cara, né, treinado aí pelo B, né? E ele é um cara chato com isso, com essas perspectivas semânticas, né? Porra, não existe um movimento explosivo, né? Não existe uma execução explosiva, mas a gente usou esse termo para descrever um movimento que não é feito. Pô, acho que explosivo é o melhor adjetivo, cara. Porque não, mas foi exatamente o que eu falei. Você tem a contração lenta, voluntária,
e você tem o máximo, o mais rápido que você consegue fazer. O mais rápido que você consegue fazer é um movimento explosivo, entendeu? É que quando você remete a esse termo, a esse adjetivo explosivo, você pensa que é algo só, você só vai associar isso à potência, né? Então, sprint, coisas muito rápidas, né? E aqui a gente tá falando aqui, porra, eu vou virar para você e falar assim, ó, eu vou colocar 90% do percentual de carga nessa... Igual o seu desenvolvimento que você fez esses dias, você fez 2 repetições com carga máxima, você não faria a terceira, você falhou ali. Então você fez um movimento explosivo. A intenção foi explosiva, não que a velocidade resultante tenha sido também. Se a gente olhar para a curva força-velocidade, tudo faz sentido e o Guima, ele perde todos os argumentos dele só com um gráfico, mas vamos deixar o Lucão falar. Fala, Lucão, concordo, aí. Eu acho que a gente tem que definir o que é uma contração lenta. A gente precisa estabelecer e quantificar isso, cara. Mas assim, rapidinho, Lucas, antes de você falar. Fazer o movimento na intenção mais rápida, isso vai implicar não só na contração rápida do músculo, do principal motor para aquele movimento acontecer. Para você fazer um movimento rápido, ou na intenção de fazer um movimento rápido, você vai utilizar outros músculos que não tem nada a ver com aquele movimento. Você vai acabar se sacudindo. Porque, olha só, quando a gente fala em contração rápida, você está pensando numa fibra só contraindo. Mas para eu trazer a minha mão rapidamente para perto do rosto, irmão, eu vou gerar um momento rotatório com o tronco. Eu vou fazer isso aqui, eu vou balançar a cabeça, entendeu? Não, quando a gente pensa... mas a gente vai pensando ali, tipo, só em gerar o máximo de trabalho para o bíceps em si, a nossa ideia vai ser controlar o máximo, né? Então, mas quando você pensa em fazer um movimento com a maior velocidade possível, quando você pensa nisso, pô, irmão, não tem como você mexer só uma dobradiça só, cara. Ô, Matheus, vamos deixar para o contexto de hipertrofia ali o movimento com uma execução padronizada. Por isso que eu falei da indagação que ele fez pelos stories, ali a comparação de uma mesa flexora com uma carga elevada, em que ele fazia um movimento controlado, mas de uma forma explosiva, pensando em subir o movimento mais rápido possível e deixar com que naturalmente o movimento vá desacelerando conforme ele se aproxima da falha, ou então ele fazer um movimento controlado desde o início, mas isso em sacrifício de carga, entendeu? Pensando em aumentar o tempo sob tensão, que daí sim a gente já tem mais base na literatura com essa comparação, em que eles dividem os grupos em um grupo que faz o controle e um grupo que não faz o tempo de execução, eles deixam tudo descrito. Aqui a gente vai controlar a excêntrica por 8 segundos, aqui vai ser um controle de 3 segundos, e aí a gente já tem os dados na literatura, mas o Guima falou que não quer se apegar a dados nesse debate, eu não vou ser aquele cara chato que vai ficar puxando o PubMed aqui, a gente vai simplesmente... Eu vou. Mas vamos deixar o Lucão falar, porque a barba dele tá pedindo atenção. Cara, então, até mesmo lá no grupo eu fui meio pego de surpresa, porque eu não acompanhei a discussão ao vivo, eu nem vi como é que essa discussão nasceu, na verdade. Eu só vi vocês postando story, marcando o outro, e eu fui me meter, o que tá rolando? E aí que vocês falaram que era essa discussão aí, controlado ou explosivo. Coisas que vocês falaram aqui agora. Realmente, termo explosivo é um termo meio controverso, porque você não está explodindo, mas acho que é uma não sei se é figura de linguagem que se diz, mas enfim, é um termo que descreve bem quando a gente pensa em aumentar a taxa de desenvolvimento de força de forma abrupta. Hipérbole, né? Hipérbole é exagero, né? Então, eu acho que é um termo adequado para a gente descrever essa ideia de aumentar a taxa de desenvolvimento de força, que pode ser feita de forma rápida ou um pouco mais controlada. Agora a gente definiu que a parada vai ser para o contexto da hipertrofia. Então, tipo assim, antes a gente estava discutindo, tipo assim, mas para qual esporte? Qual contração, excêntrica ou concêntrica? Agora já está um pouquinho mais bem definido. Não, era sem hipertrofia, o pessoal aí que fica falando. Então é foda. Não, então vamos expandir, a gente pode falar do que vocês quiserem, porque conhecimento é poder. Eu vou lançar isso aqui no YouTube, o pessoal que assistir que aprenda com a gente. Cara, então, é que, tipo assim, eu não consigo não puxar pro meu lado do Power. Eu tô muito no Power agora,
E, tipo, eu não vejo sentido nenhum em você controlar contração concêntrica. Pode ser 100% DRM, pode ser 110, enfim, a intenção, como o Lineker disse, a intenção tem que ser o máximo. Então, por mais que você não consiga alcançar uma taxa de desenvolvimento de força bem rápida, a sua intenção tem que ser essa. Então, com alguns alunos meus, eu vejo eles fazendo agachamento. Eles descem e parece que a transição de excêntrica para concêntrica é um pouco lenta, parece que o cara tá fazendo meio fofo. Eu falo, cara, eu quero ver agressividade nisso aí. Tipo assim, eu sei que não tem como desacelerar a excêntrica de forma rápida, eu sei que não tem como fazer essa transição de forma rápida, por causa da inércia, o peso está caindo, mas eu quero ver na sua linguagem corporal que você está fazendo o máximo para explodir. Eu quero que você fique o menor tempo possível ali naquela transição de excêntrica para concêntrica. E aí entra um ponto que me deixa favorável ao time de controlar. Supino e agachamento são dois movimentos que começam pela excêntrica. A gente sabe que força é massa pela aceleração. Então, se a aceleração está mais rápida, a força que você vai ter que fazer para contrapor o movimento para cima é bem maior, né? Então, até esses dias um seguidor meu respondeu meu story perguntando, cara, você não está descendo muito rápido no agachamento não? E assim, eu entendo ele ter perguntado isso, porque para ele, no contexto de hipertrofia, a galera faz o agachamento um pouquinho mais lentinho, mas eu falei, cara, o meu agachamento está controlado. E eu até pensei em fazer um vídeo calculando quanto que seria, sei lá, 160 quilos, como é que seria a aceleração dele, considerando 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E eu queria ver o quanto eu estava desacelerando esse movimento. Mas, enfim, eu acredito que desacelerar a excêntrica, principalmente nesses movimentos que começam pela excêntrica, é fundamental, porque força é igual a massa pela aceleração. Então, se a aceleração está alta, eu vou ter que fazer muito mais força para jogar a barra para cima de volta. Mas, como eu disse, controlar a concêntrica, pensar em fazer a concêntrica lenta, cara, não consigo imaginar um cenário onde isso seja viável, a não ser aquele isotom lá que eu falei lá no grupo, o Matheus gosta pra caramba. Mas, assim, eu vejo que tem aplicação para pouquíssimos atletas, e mesmo os atletas que iriam se beneficiar do isotom, eu não vejo eles fazendo isotom. Enfim, parece que é um negócio muito nichado, essa parada de isotom, que é a concêntrica lentinha. Enfim, não sei se nem cabe nessa discussão, porque é uma parada que eu não vejo ninguém fazendo, cara. Eu não sei se tem tanta relevância assim. Cabe sim, porque é uma das paradas que a gente está discutindo aqui, né? Você deliberadamente escolher a velocidade da fase do movimento é literalmente o assunto que a gente está tratando aqui. Mas no final das contas, qual é a sua posição em relação fase concêntrica e fase excêntrica? O que você acha? Concêntrica tem que ser loucura total, maluquice, porrada, e a excêntrica tem que ser minimamente controlada em movimentos que você vai obter vantagem de controlar a excêntrica. O terra, por exemplo, cara, porra, eu quase faço uma concêntrica para jogar a barra no chão, que se foda, eu despenco. Assim, lógico que eu me beneficiaria muito de controlar a excêntrica no terra, provavelmente geraria algumas boas adaptações para mim, mas enfim, prefiro evitar a fadiga, né? Pois isso daí que eu queria pontuar, cara. Por que tu prefere evitar a fadiga em um movimento como o terra, mas em outros movimentos como o supino não? Porque o que acontece na fase excêntrica a gente é mais forte. A literatura mostra que a gente é praticamente 2 vezes mais forte do que na fase concêntrica, fazendo a fase excêntrica. Por isso a gente consegue desacelerar esse movimento de uma forma muito superior à fase concêntrica quando treinando com a mesma carga. Mas isso é por conta da força passiva que vem da titina, certo? E aí, se a gente pensar no contexto de hipertrofia, a gente quer que a fibra ela esteja ativa sobre alta tensão para que ela seja hipertrofiada, certo? Então, são as fibras de alto limiar que vão ser responsáveis por essa parte do movimento, corretamente? São... a 2x, né? É o princípio de Hahnemann, gente. Isso. E na fase excêntrica, a gente precisa ativar muitas fibras, entendeu? Para produzir essa mesma quantidade de força que a gente conseguiria na fase concêntrica. Mas a excêntrica tem menor atividade eletromiográfica. Sim. Tem menor atividade porque precisa ativar menos, pô.
precisa ativar, quer dizer, não precisa ativar tudo, né? Você tem a contribuição dos componentes elásticos ali, pô. É justamente por isso que a atividade da excêntrica é menor. Você tem outras contribuições cinéticas ali que vão suportar, vão resistir o movimento a massa de descer, né? É por isso que a ativação é menor, né? Então, pensando que a fibra ela deve estar ativa, para ela ser hipertrofiada, qual seria a vantagem de fazer esse controle super absurdo da fase excêntrica? O Guima quer entrar aí, velho. Ele falou me aceite. No final das contas, se a perspectiva for hipertrofia, não vai ter nenhum tipo de benefício adicional, eu acredito. Por que não tem nenhum benefício adicional? Porque quando a gente observa um movimento que você dá o comando de uma velocidade específica e um movimento que você não dá o comando de uma velocidade específica, eles se assemelham muito, cara. Esse talvez seja o ponto principal para mim. Quando você pede para alguém fazer a cadência, né, das fases de contração numa velocidade específica, e quando você não pede e você filma as duas pessoas treinando, é igual praticamente. Talvez para atleta inexperiente, cara, mas no Power, quando a gente bota a excêntrica lenta 5 segundos, o cara vai ter que... mas aí é óbvio, né? Tipo assim, se você pedir você pedir uma excêntrica com um tempo que não é convencional. Mas se você pedir o convencional, vamos lá, olha só, você dá o comando. Galera, faz a excêntrica em 2 segundos, pausa de meio segundo embaixo e a concêntrica em 1 segundo. Você deu esse comando específico, tá? A grande maioria das pessoas vai fazer exatamente isso sem você dar comando nenhum. É um movimento automático e natural. É o automático. Isso quando você treina com a intenção de levantar o peso explosivamente e treinar com proximidade da falha. Perfeito. É um processo, basicamente, que, cara, é o que vai acontecer para você gerar tensão mecânica. Galera, vamos só falar umas coisas para elas não se perderem no tempo. Tem 3 coisas aqui que foram lá no início da discussão. O Felipe citou a curva força-velocidade e que ela seria a prova para desbancar a ideia do Guima. Só que a própria curva força-velocidade, ela tem um lado no lado negativo do eixo X, que pouca gente dá ideia. A gente olha o lado positivo do eixo X, mas o lado negativo mostra muito bem o comportamento da excêntrica. Outra coisa, a gente se atenta muito à titina quando a gente vai falar de contração excêntrica. Porque a gente se apegou naquela ideia de que ela gera mecanotransdução, que tem a capacidade de sinalizar hipertrofia. Só que, cara, eu acho bem superestimado esse papel da titina como componente passivo, digamos assim. Porque, cara, tem muita coisa elástica envolvida ali na fase excêntrica, não é só a titina. Então, o músculo é dividido em epimísio, perimísio e endomísio. E cada uma dessas divisões é envolvida em tecido, né? E esses tecidos têm componentes elásticos. Então, assim, cara, entre uma parada que é medida por micrômetros e uma parada que é um pouquinho maior que micrômetros, eu acho que os outros componentes passivos talvez tenham mais importância que a titina. Mas eu acho que a titina, ela está mais relacionado com a amplitude de movimento, então eu vou fazer um movimento curto ou um movimento amplo do que com a velocidade da fase excêntrica, coisa do tipo, cara. Eu acho que quando você gera uma contração lenta voluntária, o problema é que o trabalho final ele vai ser menor do que se você fazer o movimento mais rápido possível. Então, eu vou colocar 80% da capacidade máxima lá. Eu vou fazer uma contração voluntária de 5 segundos de concêntrica e 5 de excêntrica versus com a mesma carga, o mais rápido que eu conseguir puxar e a descida de 1 segundo, tá bom? Não é uma descida de soltar e vou deixar a gravidade agir. Não, é uma descida de 1, 2 segundos no máximo. O que vai acontecer? O exercício, a série feita com concêntrica o mais rápido que eu conseguir e a excêntrica 2 segundos, durante o percurso inteiro, a minha concêntrica vai ter a curva força-velocidade, então ela vai reduzir até chegar na falha e eu não consigo fazer o movimento, mas a minha excêntrica ela vai sempre permanecer em 2 segundos, basicamente. Você consegue controlar. E aí eu não acho que a titina ela vai entrar nesse debate como um elemento de que a velocidade vai
agir sobre ela ou algo do tipo. Eu acho que a titina ela tem muito mais a ver com a amplitude de movimento que você está buscando do que a velocidade em si, cara. Realmente, para pensar, a velocidade tem a ver com o que é contrátil, né? Os filamentos que atuam na contração, a capacidade de você controlar a velocidade, realmente. Porque Não, se a gente pegar todos os componentes ali do sarcômero, né, você vai ter desde de proteínas que são estruturais, né, que suportam a transferência de força, até proteínas que contribuem ativamente, né, ou seja, metabolicamente, né, utilizando ATP para que aquela força seja feita. Outras, como a titina, por exemplo, né, vão ser proteínas de ancoragem, né, elas só vão ajudar, elas só vão contribuir cineticamente mediante um pré-estiramento delas, né? Então, assim, a gente tem vários componentes, só que a gente está falando só do sarcômero. Para além do sarcômero, tem um monte de coisa que vai ajudar também, né, na transferência de força. Uma delas são os tecidos passivos, os tecidos conjuntivos que o Lucas citou aí. Pô, se a gente pegar uma miofibrila, ela é envolvida, né, de tecido conjuntivo, né? E esse tecido conjuntivo, ele faz com que a transferência de força, é o que a galera gosta de chamar de fáscia, né? É uma fáscia, né, na verdade, né? Ela transfere a força para outros músculos, por exemplo, ou para outras unidades motoras dentro do próprio músculo, né? Então, assim, se a gente pensar em como um componente elástico ou como um componente viscoelástico, né, que é a natureza do músculo, ele se comporta mediante a velocidade, a gente vai entender o seguinte: velocidades mais rápidas aumentam a contribuição dos componentes elásticos para que aquela força ou seja acelerada ou desacelerada. O que eu quero dizer com isso? Se você esticar um elástico muito rápido, ele vai resistir mais a você do que se você esticar um elástico de forma lenta, ok? Então, isso precisa ficar definido. Mais uma vez, se eu estico um elástico de forma lenta, ele vai me dar menos resistência do que se eu estico um elástico de forma rápida. Agora, se eu esticar um elástico de forma rápida, ele vai resistir mais à minha força. E isso é um ponto que precisa ficar assim muito claro. Então, quando você faz a excêntrica deliberadamente lenta, a titina talvez ela realmente não segure tanto essa barra aí, sacou? E é por isso que quando a gente compara, né, os exercícios de forma com a excêntrica lenta, né, para a perspectiva do dano tecidual, do dano muscular, pô, se você fizer se você der ênfase demais na fase excêntrica, isso causa muito mais dano do que se você der ênfase demais na fase concêntrica, né? Então a gente tem tendenciosamente, né, alguns componentes dentro do próprio sarcômero e fora dele que vão contribuir para que o movimento seja feito. E se essa velocidade for maior ou menor, alguns componentes podem contribuir mais, outros podem contribuir menos. Mas como o ponto de vista que a gente está tentando observar aqui é o ponto de vista da hipertrofia, o que a gente quer? A gente quer a tensão mecânica no final das contas, não quer? E é isso que a gente vai discutir aqui. Cara, tu quase falou de rota miofascial, hein? Quase. Existe, mas não é do jeito que a galera fala, né? Mas aí é o seguinte, ô Guima, só para deixar claro, o que você considera como uma velocidade controlada? Qual que seria a velocidade ideal de contração de concêntrica e excêntrica? Não, tipo, acho que eu concordo com você nesses pontos aí, tipo, acho que o debate principal, tipo, com o Matheus era mais assim, tipo, a gente deixar concêntrica e tudo muito rápido, mas, tipo, entrar num ponto ali que eu acho que o Lucas, ele fez um post esses dias aí, tipo, comparando lá, caralho, esqueci agora, tipo, de você... do agachamento lá que ele fez lá. Esqueci o nome agora. Caraca, pior que eu não lembro qual post que é esse. Post de agachamento? Não, do agachamento, assim... Que ele agachou, botou o maluco agachando todo errado. Isso, tipo assim, tipo, você querer... Sabe o que eu acho que foi? Realizar a tarefa, né?
né? Tipo assim, de você pensar em realizar a tarefa tipo, de movimentar um peso e contrair uma musculatura que você quer trabalhar. Executar tarefa é diferente de direcionar estímulo. Sim. E o Matheus, assim, tipo, ele normalmente ele curte ali tipo, movimentar peso e diz que isso vai ser melhor do que a gente querer controlar e direcionar estímulo, tá ligado? Eu não concordo com isso não, mano. É igual a remada pombo, remada vai falangando. Aí é isso que a gente vai debater, pô. Então, o debate original do Guima era um movimento controlado contra um movimento descontrolado. Não direcionado, talvez, ali para a musculatura que a gente quer trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar como norte a minha execução lá na puxada. Porque, assim, se a gente não tiver nada para nortear a discussão, vai ficar difícil. Sim. Então, você pode ser isso? Os sensores da coluna, que é naquela puxada lá, velho. Tá, beleza. Matheus, vamos lá. Você acha que a sua fase concêntrica e a excêntrica desses exercícios, igual aquela remada que eu postei do meu aluno lutador esses dias, você acha que qual foi a duração da velocidade de cada uma dessas fases? Eu acho que a concêntrica foi com um pouco menos de 1 segundo, mas a excêntrica demorou mais. Eu tento segurar um pouco mais a excêntrica. Beleza. Porque se a gente pegar o livro do Schoenfeld, do Brad, ele tem uma parte que é só sobre duração de repetições, né? Então, uma repetição, ela consta de uma fase concêntrica e uma fase excêntrica, é esse mesmo. Aí, ó. E aqui, tá aqui, ó, também, tô com ele aqui. E, ó, é um capítulo muito bom, tem uma caralhada de artigo falando sobre velocidade de contração, só que tem um ponto-chave aqui que, cara, define tudo aqui. As evidências atuais sugerem que existe pouca diferença na hipertrofia muscular ao treinar em durações de repetições de 0,5 até 6 segundos. Cara, de 0,5 a 6 segundos, a diferença na hipertrofia é a mesma. A gente começa a perder capacidade de hipertrofia com 10 segundos de contração. Então, se você faz controles lá de próximo de 10 segundos de fase concêntrica e excêntrica, você começa a perder capacidade adaptativa de hipertrofia. De 6 segundos até 0,5, a hipertrofia é a mesma, mano. Mas o que a gente também tem como base é que excêntricas com mais de 6 segundos, se eu não me engano, de 8 segundos, causam mais fadiga tanto durante o treino quanto para a recuperação pós. Também causam mais dano muscular, também causam mais dor muscular tardia, então tudo vem com um custo. Talvez o resultado para a hipertrofia em determinado prazo seja similar, mas e no longo prazo? Será que isso daí vai permitir com que você faça uma alocação de volume talvez um pouco maior para quem não faz esse controle demasiado da excêntrica? Presumo eu que sim, entendeu? Porque vem com menos custo você não fazer o controle demasiado da excêntrica. Se eu quero treinar costas, por que eu vou usar vários outros músculos ali, tipo naquele movimento apenas para aumentar? Eu entendi o seu ponto, né? Na puxada do Matheus. Por que eu vou usar tudo se eu posso direcionar mais ali? Eu posso trazer um exemplo aqui para vocês, compartilhar minha tela? Manda aí. Vamos ver essa elevação lateral aqui. Vamos ver esse movimento. Sem vergonhice do caralho, né? Vamos ver esse movimento. Todo controlado, todo estável. Única articulação se movendo aqui é o ombro para esse movimento aqui. Parecendo um sino. Pra me sacanear, né? Peraí. Parecendo um salame, um sino. Mas vamos lá. Aonde está sendo movimentado mais carga? Eu acho que tudo vem no fechamento da equação. Então, esse movimento tá normal para mim, cara. Isso para mim é uma elevação lateral boa. Muito bem, pois é. Mas para mim é muito boa, velho. Mas para quem se quiser, coloca pode colocar no meu Instagram aí também. Eu postei hoje minha aluna fazendo elevação lateral com 9 quilos, mano. Não, pois é. Aí, aqui, o River não vai falar, não. Se você for olhar a elevação lateral da minha aluna, ela virou para mim e falou assim no comentário: nossa, eu tô dando um impulso para levantar o peso.
Aí eu falei para ela, tem gente que pode dar um mortal para trás que não vai levantar esse peso. E o impulso porque a carga, ela se afasta de você e se aproxima, igual uma rosca direta. Rosca direta, a carga está se afastando do seu centro de equilíbrio e se aproximando, você vai ter que pendular, você tem que ajustar o seu centro de equilíbrio. Normal. Não, mas isso Sim, senhor. Não, que é, pô. Na rosca, o peso se desloca à frente, tem um torque. E aqui? Aí é pro lado, tá os dois ao mesmo tempo, um tá contrabalanceando o outro, pô. Meu Deus do céu, olha só, o seu braço, ele tá na frente do seu corpo, ó. Seu braço, ele tá na frente do seu corpo. Você faz elevação lateral assim, ó. Seu braço tá na frente do seu corpo. Olha a descida. O peso tá na frente do corpo. Entendi. Tá certo. É plano escapular. O peso do halter tá na frente do teu corpo. Você tem que trazer de volta pra entendi. Porque ninguém faz elevação lateral. É porque assim, olha só, eu acho esse debate maneiro, principalmente na perspectiva da biomecânica. Pô, quando a gente fala de biomecânica, é um corpo se movimentando, cara. Exato. A gente não tá lidando com engrenagem de robô, não. Pô, e isso fica muito claro para mim, porque assim, olha só, eu tenho um músculo que levanta o braço na lateral do corpo. Se eu tô levantando o braço na lateral do corpo, eu tô usando esse músculo, pô. Aí você vai falar para mim, pô... Tá usando. Você não. Pô, não é possível. Mano, então, vamos lá. A sua elevação lateral dá argumento para os dois lados. Argumento para o lado do guima. Você tá usando extensor da coluna para fazer elevação lateral. Ponto para o guima. Porém, você poderia aproveitar isso aí para controlar a excêntrica. Joguei a coluna para fazer a concêntrica, foda-se. Deltoide mal trabalhou ali. Você tá fazendo extensão de quadril, porra. Mas aí, já que ele subiu, controla a descida. Então, tipo assim, eu vejo que a sua elevação lateral dá para jogar argumento para os dois lados, cara. Mas para ele controlar a descida, ele teria que reduzir a carga pela metade. Aí Pô, para fazer esse jogo de quadril. Cara, a gente consegue... É isso que eu tô falando. Você tem que fazer a conta total. Você tem que tentar fechar o cálculo. Será que é melhor ele utilizar uma carga um pouco maior e fazer um movimento explosivo e utilizar um pouco do roubo, utilizar um pouco de outras articulações, ou é melhor ele buscar o máximo de estabilidade e fazer um movimento controladinho, controlando a excêntrica com pouca carga? Entendeu? Pode ser que no fim dê na mesma, mas se a gente comparar a custa, tanto no cenário do Matheus quanto no cenário de controlando aqui a excêntrica, eu acho que o cenário do Matheus, ele trará mais resultados no longo prazo. Fala entendeu? aí, Guima, fala aí. Mas aí, ó, a gente pode pensar em um outro ponto também, que é da questão da estabilização lombopélvica e talvez gerar uma demanda para o abdômen para poder estabilizar o tronco e fazer o movimento, porra. Porque, cara, vai dar no mesmo, tá ligado? Vai dar no mesmo. Abdômen. Vai dar no mesmo. Quer desligar a câmera. Esquece abdômen. Abdômen, cacete. Não, esquece abdômen. Ó, vamos lá. Olha só. Eu tenho o braço de momento aqui. O braço de momento aqui pro ombro é zero. É zero. Certo. Se eu dou um balanço onde o braço de momento é zero, eu tô perdendo o que do exercício? Fala pra mim. A metade está perdendo aí, pô. Você tá começando a fazer metade, rapaz? O braço de momento é zero. O balanço... Tá. Ô, Guima, o balanço vai trazer a carga até aqui, ó? Até a metade vai. Que isso, rapaz? Que metade, rapaz? Até a metade vai. Ele vai me dar 45 graus de amplitude de movimento, aquele balancinho ali? Então faz com a mesma carga, só que sem balançar. Oh, mas aí não vai fazer. Não vai fazer, meu. Não vai fazer. Vai fazer. Então, vai fazer. É a equação, porra. Talvez. A gente tem estudo mostrando isso: movimento controlado na rosca direta com não controlado. Dá na mesma, o que muda é a carga, pô. Ó, o que vai mudar a eficiência de uma elevação lateral é se o cotovelo tá muito dobrado ou não. Quando o cara coloca uma carga muito alta, eu já vi um cara famoso aí tentar fazer a elevação lateral com 35 quilos, 35 quilos. O cara tava com o cotovelo assim, ó. E aí tem artigo mostrando que você deixar o cotovelo muito dobrado, isso vai afetar. E quando o cara tem que carregar muito,
quando o cara está com uma carga além do supra-máximo, aquém do que ele pode, isso vai afetar a hipertrofia, porque mudou a biomecânica do exercício de uma forma significativa. Você balançar um pouco o tronco, é um pouco, cara, numa elevação lateral, numa rosca direta, não vai fazer, não vai ter essa diferença significativa para o exercício. Não, mas cara. aí, tipo, se eu posso... se eu posso ir lá para polir e fazer bem instável, aproveitar o movimento inteiro, por que eu não faço isso? Se você pode pegar mais peso e se balançar, por que você não faz isso? Não vai dar diferença significativa, cara, na hipertrofia. Os dois vão hipertrofiar, meu. E mais peso é muito mais maneiro. Exato. E aí vai do gosto pessoal. Tá vendo que vai da preferência? E aí a gente vai entrar num negócio que ninguém fala da internet, que é a escala de afeto, que é a preferência da bagaça do exercício. Então, porra, eu falo toda hora que tem que gostar do treino, você nem vem, Lini. Então o Felipe fala. Não, mas a escala de afeto ninguém fala, entendeu? Isso que eu quis dizer. A escala de afeto do Ekekax, ele que elaborou ela, mano. Falando de afeto, olha aqui ele, todo bonitinho aqui, ó, entrando. Tá me ouvindo aí, vagabundo? Tamo. Mas eu nem sabia que tinha internet aí no asilo. Aqui não tem filtro não, tá, filho? Que bosta que é essa aí dessa elevação? Não tem Brunet. Que negócio é esse aí? Os caras o bailarino do grupo. Minha elevação Pegou o lateral. bailarino do grupo. Vamos voltar para a estética, então. E controle motor. Direcionamento e tensão. Você está fazendo um full bar ou uma elevação lateral? Controle motor aí, ó. Controle motor. Vamos falar de controle motor aqui, ó. Beleza. Você está querendo justificar o balangar na elevação, certo? Na real, o peso é só vaidade, pô. Se a gente falar para que aquele peso serve ali, ele só serve para vaidade. Concordo com falar que eu levanto mais peso. Mas direcionar para o músculo-alvo ali, com aquele monte de dissipação de tensão, eu não posso afirmar isso, não. Rapaz, tem algum outro músculo que levanta o braço, a não ser a supraespinhal, mas tem outro músculo que levanta o braço na lateral? Tá, mas você está usando a cabeça longa do bíceps auxilia na abdução, viu? É igual só se o braço estiver em rotação externa. Se não tiver, não então você acha que a posição neutra, se não me engano, acho que Capante fala isso. Da coluna não posição neutra aqui, ó. Favorece a elevação dela. Com fossa cubital virada para frente, a cabeça longa do bíceps ajuda. E rotação externa tem uma maior participação, mas se não me engano, não, rotação externa, não rotação interna. Não, rotação externa. Isso. Como que o músculo que tá aqui na frente, pô? Você vai fazer elevação. Não, entendi errado, entendi que o foi rotação externa. Desculpa. Assim. Tá parecendo o Guilherme estagiário, mano. Porra. Cadê ele? Tinha que botar ele aí. Caralho, meu. Tem que botar ele aí. Caralho, Giga. Porra, abdômen, bíceps, caraca, velho. Mano. Não, mas, pô, mas é o que o... levantou. Mas é aquilo que o Fábio... A questão é o seguinte. Você usar os eretores, você tira ou não tira a inércia da carga? Tira, ajuda sim. Você favorece ou não favorece aquela carga? Mas aí é de forma significativa ou não é? Então, o que a gente está discutindo é se vai... eu quero saber isso. Nós estamos querendo tirar isso da vaidade. Eu quero trazer a objetividade e tirar da vaidade. Para que justifique fazer aquilo. A gente quer avaliar resultado, Fábio. Dane-se vaidade ou não. Como é que você quer avaliar resultado? Não tem como não, ué. Lógico que tem. Deixa eu fazer o ponto que eu quero fazer. Para ele fazer um movimento sem balanço, ele teria que fazer o quê? Diminuir o peso. Aí ele consegue tranquilo, cara. Mas só que resultado no longo prazo, será que vai mudar alguma coisa? Muito provavelmente não vai, por isso que o que cabe ali é a preferência. E aí entra o que o Lineker falou, se ele gosta, se é o que vai dar aderência pro cara, fazer um movimento desse jeito, cara, vai dar na mesma para hipertrofia, porque ele vai utilizar mais peso e vai utilizar um pouquinho do gingado, porra. Você entendeu? Então o objetivo é só aderência. Não, é resultado, eu falei desde o começo. Não. Resultado você não pode falar, não, poxa. Você tá eu acabei de falar. Como é que você calcula o torque que tá chegando naquela articulação para demanda do músculo? Felipe falou isso, pô. A gente tem que calcular, olha só. Não tem jeito, não, pô. Você vai, por exemplo, como é que você vai fazer o cálculo do antagônico das musculaturas que estão co-contraindo para segurar aquele movimento? Não dá para fazer o torque líquido, não, ué. Dá para fazer o torque líquido sim, cara. Olha só, se eu perdi...
Se eu perdi 45 graus de amplitude de movimento, vamos botar que o Guima tá certo, que eu perdi metade, 45 graus. Certo? Eu só tenho 40... Não é só 45 graus, não. É tipo você pensar, tem um carro parado, certo? Alguém vem e empurra o carro. Aí você vai dar continuidade. Você acha que é a mesma coisa, aquele carro tá mais pesado ou tá mais leve? Não, na inércia você tem que fazer mais força, pô. Exatamente. E você consegue frear a excêntrica com essa carga toda que você não deu conta de subir ela sozinho? Mas, bicho, você tá levando em consideração que o braço de momento para esse exercício é zero quando a inércia tá maior, quando o peso está parado? Você está pensando só em um canto. O corpo ele vai dissipar a tensão entre todas as articulações que estão envolvidas no movimento. Tudo bem, mas para eu movimentar esse braço lateralmente, eu preciso de uma resistência para esse braço em algum ponto. Naquele momento, a elevação lateral com o braço para baixo, eu não tenho resistência nenhuma, pô, porque o braço de momento é zero. Quando o braço vai levantando, aí eu começo a ter resistência, pô. Sim, mas você está usando os eretores para tirar a carga da inércia. No momento onde a inércia é mínima. É mínima. Por que mínima? Porque não tem braço de momento, bicho. Então, beleza, estabiliza o braço e levanta. Se é mínima, ela não faz diferença. Você erguer a carga. Agora a gente fudeu, hein? Então, mas o que a gente está falando, se não faz ela diferença... não é mínima. Calcula o tanto que ela é, sabe como? Pega o seu braço, estabiliza ele e levanta. E calcula a carga que você consegue levantar e faz a diferença que você vai ver se é tão mínimo assim. Você vai ver o tanto que a carga cai. Não, mas esse cálculo não é certo, pô. Uai, peraí, mas mínima ela também não é. Mas a questão Porque se ela for mínima, a carga não vai cair tanto assim. Mas a questão que a gente está falando é... Tem evidência de que você fazer elevação lateral roubada, balançando o tronco, lembrando que o roubado não é dobrando o cotovelo, é balançando o tronco. Você vai fazer esse pêndulo, a rosca direta, porque para mim você está ajustando o centro de gravidade seu que está mudando o tempo inteiro. Sim, você fazer esse balanço vai tirar de forma significativa de você fazer um movimento limpo? Mas na sinalização para hipertrofia que a gente está falando. Não dá para discordar da igualdade de hipertrofia, porque os estudos estão falando isso. Ele equiparou e mostrou que não faz diferença entre roubar ou não roubar para hipertrofia. Mas não faz diferença para direcionamento de tensão dentro da estética? Eu não quero direcionar aquela tensão mais... Mas você não tem diferença de hipertrofia? Você não tem diferença de hipertrofia? Você acabou de falar... Naquele músculo, mas e no sinergismo? Não, mas aí precisa de evidência, cara. Aí você tem que... O trabalho... de evidência para falar que músculo cinético ele tem hipertrofia? Não, o trabalho é assim, ó. Na metodologia do trabalho, ele observa um músculo específico, ele não observa os músculos de sinérgico. Isso aí tudo bem, mas vamos lá. Eu estou trazendo para o lado estético. Eu não estou discordando que a possibilidade hipertrófica é igual nos dois, certo? Mas você está construindo um corpo. Você está dissipando tensão com outras musculaturas que estão envolvidas no movimento. Se for analisar, você consegue equalizar o volume de trabalho dessas musculaturas adicionais que você trouxe ao movimento com relação ao que ela já trabalha nos outros, pensando na forma estética. Você consegue fazer isso? Mas no caso da elevação lateral, qual vai ser o sinergista que você está com medo de hipertrofiar? Não, você tem eretores da espinha trabalhando o tempo inteiro ali do gingado da carga, pô. Ela não, tá beleza, mas por que você está com medo de hipertrofiar? Vai ser relativo para hipertrofiar os eretores de espinha, aquele movimento. Exato, mano. Para algumas pessoas pode ser, por que não? Mas por que você vai querer... Matheus tem um baita de um cupim. Mas fora, você está pensando na estética. Ele está com um cupim de todo tamanho aqui. Eu vou deixar ele ficar eretores da espinha? Você não acha que isso vai ser uma vantagem? Um cupim aqui, ó. Você não acha que isso vai ser uma vantagem? Com o Felipe, mano. Isso vai ser uma vantagem. Você está hipertrofiando um monte de músculo. Essa pessoa não tem os eretores de coluna. Vai conseguir desenvolver eles fazendo uma elevação. Mas esteticamente é harmônico. Você quer me amarrar na cadeira? Quer me deixar mas aí você está entrando num termo subjetivo esteticamente. Esteticamente é subjetivo. Subjetivo não é tanto que os paravertebrais dele parecem um cupim, pô. Você mensurar a hipertrofia roubando o movimento ou não é subjetivo, é uma mensuração. Hipertrofiou, teve diferença significativa ou não. Agora, você mensurar que uma pessoa, não, eu não vou roubar porque senão ela vai hipertrofiar o eretor da espinha dela. Mano, isso é muito subjetivo, cara. Não, mas falando de direcionamento de tensão, não tem como eu discutir que a estabilidade daquela articulação gera mais tensão para o músculo-alvo, não. Isso aí não tem como eu discutir. Mas a hipertrofia é a mesma. É a mesma. É a mesma.
Pro músculo cara alto. chato aqui, ô Fábio, eu vou te ajudar. Nós estamos colocando os outros na jogada, pô. Presta atenção. Fala, Lucas. Agora, olha só. A gente sabe que. Vamos botar os pingos nos as aqui. A gente sabe que qualquer merda hipertrofia. Caminhada em idoso, hipertrofia. Ponto. Qualquer merda hipertrofia. Esse estudo que comparou a roubada ou não na elevação lateral foi feito em qual população? Não foi elevação lateral, não, foi rosca. Não, beleza. Foi qual população? Ele fala qual população? Porque hipertrofia qualquer merda gera, velho. Roubando ou não, vai hipertrofiar, pô. Vai ver. Vários voluntários foram recrutados de uma universidade. Mas o bíceps, ele tem uma taxa... ele tem uma taxa de evolução... Eu tava lendo. Caralho, esqueci o nome agora, tipo, de contração voluntária muito mais alto do que, tipo, de quase tudo. Tem 98%, eu acho. O bíceps? Ativação voluntária máxima. Ele ativa bastante. Então, roubando ou não, ele vai ativar pra caralho. Eu vi no curso do Maicon, ativa muito. Volta lá na população. De onde tirou agora, os caras não vão ouvir, não. Aqui os resultados, ó. Volta lá nos Bíceps braquial, até teve mais hipertrofia aqui roubando. Volta lá nos participantes lá. Mas quem for idade universitária, mas eram ativos ou não? É isso que eu quero ver. Porque se tu pegar um sedentário, velho, ele vai hipertrofiar roubando. Mas e o cara que já treina há 5 anos? Será ele que vai também? Não, será que ele não precisa de fazer igual o Guima faz, não? Controladinho, direcionando o estímulo, bonitinho? Então, vamos lá. Aí chega no ponto que talvez eu vou acender uma vela agora tá repreendido, mas vou acender uma vela pro diabo agora. Se a gente estiver falando de uma cadeira flexora, é uma Destreinados. Destreinado aí. É foda, pô. Se a gente estiver falando de uma rosca bíceps, de um bíceps Scott ali, é uma coisa. Agora, se eu estiver falando de um agachamento, por exemplo, a fadiga vai gerar uma alteração no padrão cinemático. E essa alteração no padrão cinemático, se eu estiver pensando numa musculatura que eu quero estimular mais, alterar esse padrão vai jogar mais esse estímulo para outra articulação fazer, não vai? Ou gerar volume lixo também para o músculo que era para estar descansando. Porque ele está em contração isométrica ali, estabilizando o movimento. Então, você mal leva esse músculo à fadiga. Você começa a utilizá-lo de forma dinâmica ali no período de descanso dele. Ou seja... Beleza. E isso aí a gente está tratando de um movimento que é um movimento complexo, um movimento multiarticular. Mas se eu fizer esse balanço fazendo rosca bíceps, você acha que isso vai gerar uma demanda para eretores da coluna? Vou te falar. Fábio, vou te dar demanda a ponto de hipertrofiar, não gera, não. Mas, eu vou te... Você faz 200 de terra, pô. Mas você vai ter um descanso. Vamos extrapolar uma carga. Fala aí, Linick. Eu vou extrapolar um dado aqui, tá? Porque a questão aqui está sendo mais no quesito de estabilidade, né? E aí, cara, o debate mais clássico que existe sobre estabilidade é máquina versus pesos livres, mano. Se a estabilidade ela fosse tão crucial assim, máquina seria muito superior do que peso livre para hipertrofia. Entendeu? Tipo, já essa é uma outra premissa, entendeu? E não tem essa. Você fazer exercício em máquina que é super estável, que você vai isolar bastante o músculo e fazer em peso livre, mano, vai dar na mesma, entendeu? A hipertrofia. Mas dá na mesma porque qualquer merda hipertrofia, até caminhada em idoso, hipertrofia. Então, por isso que a gente tá falando, tipo, que não tem problema você fazer um movimento rápido ou controlado, um movimento pendulando, para você conseguir levantar 1 quilo ou 2 a mais de carga, ou destreinados. estável. Mas esse da máquina, esse da máquina equalizou o volume, não equalizou? Qual? Da máquina, que comparou hipertrofia máquina peso livre. Certo? Sim, tudo equalizado. Mas qual dos dois você consegue imprimir mais volume de treino? Na máquina. Provavelmente então, assim, essa comparação não tem muito sentido, não, ué. Por que o da máquina? Mas aí, então, a gente vai ter não sei não, hein, mano. Qual evidência você tem que é o da máquina? Eu também não sei. Cara, tipo assim, na máquina tem menos massa muscular envolvida, cara. Então, acho que até psicologicamente é mais fácil você... Essa foi a discussão que eu e o Felipe a gente teve em relação a exercícios uniarticulares e biarticulares.
né? Tem menos massa muscular envolvida, vai ter menos drive neural. Eu acho que, Se tiver menos drive neural, talvez o recrutamento de um lado seja favorecido quando tiver menos drive neural. Mas pensando na prática, esse menor pode ser que tenha menos drive neural, mas isso importa na prática? Não importa, é isso que eu tô falando. Faz diferença na prática, tem isso? que ver se tem diferença significativa, mano. Belt squat contra agachamento com a barra nas costas, olha o tanto de massa muscular que vai estar envolvida na parada do seu tronco. Não, mas aí você está comparando o sobrecarga axial com o que não tem. Compara uma remada apoiada com outra sem apoio. Um agachamento livre de um Você tá sem apoio, vai ter que ter músculo do tronco estabilizando, pô. E já não tem na remada com apoio também músculo apoio no peito? Remada a cavalo com apoio no peito? Não existe nenhum músculo estabilizando numa remada com a maioria ali não, pô. Da parte posterior, não, ué. Não, né? Mais baixas, se for comparar. Não, mas mano, claro aí... que tem. Não tanto, pode pô. ter, pode ser que tem, mas é bem menos. Tem também, tem sim, tem sim. Mas é menos. Pô. Força para fazer ali vai ser muito Estabilizando ou não, a gente tem contração, mas a questão é o quanto se faz necessário. Pô, você acha que na remada curvada o músculo do tronco não tá mais ativado que na remada com o peito apoiado, velho? Cara, é lógico que tá, mas só que faz diferença significante. Pra fadiga, no psicológico, com certeza, velho. Se você manter a posição da remada, é foda, velho. Tudo bem, bicho, tudo bem, mas olha só. Aí chega vai remar no outro dia pra você ver. Bicho, não, pega o cara que só rema livre, pega o cara que rema... mano. Qual que é a moda? Exato, agora entendi. Mano, eu prefiro 1000 vezes fazer 10 séries de agachamento livre do que agachamento no Smith. 1000 vezes, muito melhor, eu cara. não gosto do Smith, não. Smith velho. Eu agachando no hack, velho, eu fico muito mais fadigado durante a semana do que agachando livre, porque eu me aproximo muito mais da falha, velho. Sim, ainda tem isso. Porque se aí você direciona a parada só porque importa. Porque você estabiliza, né, Felipe? Porque você estabiliza, né? Justamente, cara. Pode ser que seja, porque eu estabilizo, mas só que qual é o resultado significativo para hipertrofia no longo prazo, cara? Eu não sei, entendeu? Ninguém sabe. Não dá para fazer esse reducionismo e falar que é melhor. E não dá para o Felipe falhar naquele agachamento com a trava lá embaixo, né, mano? Não. Vai ficar lá, vai ficar com o pescoço agarrado na barra, filho. O que acontece, olha só, quando você está em máquina, você entrega mais. Você vai querer entregar o seu nível de fadiga, de percepção de esforço que você entregou na máquina no livre. Só que no livre, você vai fazer menos repetições, você vai fugir da falha. Por quê? Mas você vai querer muito trabalho também. Você pode dissipar trabalho, só que a sua percepção de esforço que você vai ter é que com 6 repetições no agachamento livre, foram as 10 no REC, pô. Entendeu? Mas o trabalho não foi igual. Só que você vai querer entregar a mesma percepção de esforço que você teve no REC, você vai querer entregar no agachamento também. Sim. Por mais que a quantidade de repetições que você faça não seja a mesma, você vai sentir que você entregou tanto quanto nos dois, pô. Mas o trabalho pro quadrista, né? Não tem sentimento, né? Não tem, pô, mas a perspectiva que a gente está levantando, o ponto de vista que a gente está levantando pô, isso fez diferença? Isso fez diferença? No volume de trabalho? Então a gente tem que parar de falar de volume, pô. Deixa o Guima falar aí. Travou. Fala, Guima. Não, pô, vai ter muito mais trabalho específico no hack para quadríceps do que no livre, pô. Tipo, ali você vai dissipar pra caralho, você vai fazer muito menos repetições ali, muito mais longe da falha. Então, assim, pensando tipo, só de trabalho específico ali, cara, é muito melhor fazer hack, né? Eu concordo. Não sei não. Eu concordo. Não temos dados, mas eu concordo. A gente não tem dados, mas o músculo não responde ao trabalho mecânico que está sendo imposto para ele? Sim. Então, a gente não tem dados, mas a gente pode fazer inferências. Eu concordo com o Guima nessa. Cara, eu inclusive, eu prefiro prescrever movimentos estáveis para os meus clientes, mas só que se a gente for considerar o contexto geral e a significância no longo prazo, cara, fica muito difícil a gente bater o martelo e falar, não, você não pode fazer exercício livre, é muito melhor você fazer exercício estabilizado, porque isso daí vai causar mais hipertrofia. Eu não faço esse reducionismo, eu não vejo isso como plausível.
Se isso fosse definitivamente real, as pessoas que agacham no REC seriam muito maiores do que as pessoas que agacham livre. Pois é. Outros fatores, né? Entra vários outros fatores aí. Aí você tem que comparar a mesma pessoa, pô. Eu vou trazer uma pessoa, então, minha aluna. Cara, ela não gosta, aí entra a preferência pessoal, ela não gosta de agachar livre. E eu entendo completamente, uma mulher vai ficar com medo de falhar no agachamento livre. Mas se ela falhar no hack, foda-se. E aí? Ela consegue entregar muito mais trabalho no hack do que no livre. É a preferência, né? E no longo prazo ela vai conseguir progredir muito mais no hack do que no livre. Sim, E se porque você encontrar uma pessoa que prefere fazer agachamento livre do que olha o Ronnie hack, Coleman, entregar muito mais ele trabalho com no Dorian livre. Yates, entendeu? São preferências. Hack. Coleman sempre gostou de agachar livre, porra. O quadríceps do cara não era bom. Ele o Coleman fazia leg com uma tonelada. Outra coisa de também. Lucão. Pode usar o hack do cara. Ele não fazia hack, ele não gostava, ele gostava de agachar. Leg. Ele fazia leg. Mas você tá falando de leg porque leg, a gente bem mais leg pro hack, pô. Não, pô. Mexerique pra quem que a gente tá discutindo essa história? Leg, eu não acho que leg e hack seja a mesma coisa, velho. Eu acho que o leg... Agora a discussão vai pro caralho. Eu acho que o leg ele tem um trabalho muito maior de glúteo do que de quadríceps, mano. Depende do leg. Também acho que depende do leg. Mas é outra conversa. Não, mas tudo bem, olha só. Olha a análise cinemática. Se o exercício mais estável fosse definitivamente melhor para hipertrofia do que o menos estável, a gente veria indivíduos muito mais hipertrofiados que trabalham mais em máquina. E esse é o ponto. Não tem diferença, a gente sabe. Pô, pega atleta de qualquer modalidade esportiva que treina com peso, que treina a vida inteira com peso livre, pô. Entendeu? Os caras são hipertrofiados, pô. E são mais hipertrofiados, inclusive, do que alguns bodybuilders. Pega qualquer bodybuilder, bunda de chuveiro aí que vocês conhecem, que enche o furingo de bomba, que treina há 5 anos. Você pega um adolescente do futebol americano, o moleque é muito mais hipertrofiado e não toma bomba, pô. Mas nessa conversa, o mais shapeado aqui é o Guimen. O que tomou uma bomba a vida toda também. E o que tá também é que tá mais perto do diabo também é ele, filho. E o seu objetivo é maximizar força e a escolha entre peso e máquinas deve ser feita com base em preferência. O princípio de especificidade se aplica, que fala que você deve escolher o exercício que você quer ficar mais forte nele. Isso é importante para atletas que são testados em exercícios específicos. Para a hipertrofia muscular, a gente precisa considerar a preferência quando escolhendo ambas as modalidades. Nós especulamos que a combinação poderia resultar numa hipertrofia mais completa, ou seja, juntar máquinas com livres, de acordo com esse estudo aqui, que eles compararam. Se eu não me engano, foram 13 pessoas divididas em 2 grupos. Enfim, a gente vai ter... Pode terminar. A gente sempre vai ter base na literatura para estar apelando, mas só que a nossa prática, ela realmente tem muito peso. Eu acho que justamente o que o estudo propõe, da gente fazer a combinação de máquina com exercício livre, visando o quê? A preferência do indivíduo e fazer esse manejo aí de fadiga, não vou só passar um treino de 6 exercícios livre, sendo que o cara tem acesso a máquinas. Eu posso fazer a mesclagem pensando em manejo de fadiga e preferência individual e estímulo. É tudo o contexto geral. Agora, se a gente for isolar as variáveis, provavelmente não tem diferença nenhuma. E funcionalmente, na prática, ninguém usa só um exercício. A gente vai colocar um exercício mais pesado para a pessoa fazer, né, do jeito que ela consegue fazer. E se o objetivo principal do programa de treinamento for hipertrofia, você vai colocar alguns exercícios ali mais estáveis também, pô. Ninguém coloca só os exercícios balançando só para alguém que quer hipertrofia, não. A gente vai usar os exercícios estáveis também. Falar um negócio pra vocês. Tem o princípio da variabilidade, né? E aí, o princípio da variabilidade, ele não é só falando sobre você variar os exercícios livres, máquinas,
perfis de resistência e tudo mais. No próprio livro do Schoenfeld, ele sugere, ele fala que ele encoraja as pessoas a fazerem velocidades diferentes, então você vai variar de 0,5 a 6 segundos para a contração, e você explorar isso em diferentes exercícios. Cara, tem exercício que eu prefiro fazer de fato mais controlado. Porra, uma mesa flexora, uma cadeira flexora, cadeira extensora, às vezes um tríceps. Tem alguns exercícios que eu prefiro fazer um pouco mais controlado, um pouco mais lento a excêntrica e a concêntrica sempre no mais rápido possível. Agora, tem exercício que eu faço a excêntrica rápida, que eu despenco. Elevação lateral, eu faço igual o Matheus está fazendo. Independente se é no cabo ou se é com halter, independente de onde for. Elevação lateral é um exercício que eu acho que a excêntrica eu posso não economizar tanto assim no movimento. Eu me sinto confortável, é uma coisa minha, eu prefiro fazer mais rápido, entendeu? Puxada, remada, eu também prefiro fazer mais rápido esses movimentos. Eu não gosto de ficar segurando a excêntrica, eu gosto de colocar tonelada lá e fazer o movimento. Isso tudo você faz pensando no quê? Na sua percepção subjetiva. Exatamente. Entendeu? Exato. Na minha visão, você fazer o controle demasiado da excêntrica, ele vem à custa de carga e aumento da PSE. Para mim é isso. Não vale a pena. E também tem o custo da fadiga no pós-treino e também durante a sessão. Mas não vale a pena para quem? Para todo mundo, mano. Aqui, o Fábio e o Riga não falaram o posicionamento deles. Fala aí, cara. A gente já sabe. Um tá falando de abdômen, outro tá falando de balangar. A gente já sabe. Mas eles têm que argumentar. Fala aí. Não, eu vou responder com uma pergunta. Que, assim, esse lance de movimento controlado e o não controlado, como acho que já meio que bateu o martelo, pô. É 2 fatores. Preferência e outro fator que eu acredito seja muito importante também acredito que seja o exercício em si. E o que aquilo vai trazer para o exercício. Por exemplo, o Lineker falou da mesa flexora. E aí eu não sei de quem que era o vídeo que vocês mandaram uma vez. A pessoa fazendo mesa flexora e tirando o quadril lá, movimentando a pelve, e falando que aquilo tá tudo bem, que era uma posição para você conseguir fazer força. Acho que era da Raquel, inclusive. Deve ser o Lucas Piero, ele que tem uns vídeos falando isso aí da mesa flexora. Só que assim, para reduzir eu penso que se você movimenta a pelve, né, gera esse movimento compensatório para o músculo ter mais força, talvez não seria tão vantajoso assim, já que você está compensando uma estrutura para que você consiga cumprir a tarefa. Mas a gente tá falando de velocidade. Isso. Aí, mas por exemplo, um outro lance a especificidade do exercício, por exemplo, numa nórdica. Talvez eu não despencaria tanto. Pensando em aumento do comprimento do fascículo e ganho na hipertrofia longitudinal. Talvez controlar a excêntrica seria mais vantajoso nesse caso. Para não bater a cara no chão também. Eu mandei para vocês um artigo também da flexão nórdica mostrando que descidas mais rápidas elas são mais favoráveis. Cadê? Deixa eu ver aqui. Estava até escrito aqui, a velocidade média excêntrica foi mais de 3 vezes maior em comparação, né, com a excêntrica lenta. Deixa eu ver. As principais descobertas desses estudos, eles foram que a velocidade rápida contribuiu para um desempenho aprimorado, onde a força máxima absoluta do flexor do joelho foi 13% maior. Então, a flexão nórdica, a descida mais rápida, ela trouxe ganhos significativamente mais melhores para a força. Tem algum essa semana a gente conversou lá que o Rodrigo postou uma parada de um artigo que controle maior na excêntrica aumentava os vastos. Vocês têm esse paper aí? Por que eu estou perguntando isso? Ele não falou que ia mandar? Ele falou que ia mandar, mas todo mundo que fala que vai mandar. Alguém falou essa porra, ele pegou de alguém que falou. Então, ele pegou de alguém que falou e jogou lá. Tá ligado o filme do Homem-Formiga, que o cara fica aí falando a história, um amigo meu contou que foi assim, que não sei o Alto da Compadecida. O cara igual o Guima, ele vai falar que caiu a conexão dele, com certeza. O que acontece? Por que eu estou perguntando isso? Porque, se eu não me engano, tem alguns trabalhos, principalmente quadríceps ali, que mostra hipertrofia
heterogênea quando você controla mais a velocidade da excêntrica em relação a fazer com a cadência normal, entendeu? De quadríceps, na cadência Mas da soro. heterogênea do quê, mano? Tipo, mais distal, proximal. você diz? Proximal Não, e mas, distal. mano, essa hipertrofia regional aí, os estudos são muito... São bem questionáveis, os métodos são bem ruins, geralmente o jeito que eles medem também é ruim, tem muita variabilidade interpessoal. Vou botar meu ponto de vista aqui agora. Eles medem por ultrassom, não é? Por ultrassom. Ultrassom, ele nada mais é do que uma análise de imagem, cara. Análise de imagem, mano. E tem muita deturpação nessas imagens, cara. É bem difícil. Fala, Fábio. Que a questão toda é o que você quer como objetivo ali em relação ao que você está expondo no aluno, certo? Eu, com toda pessoa que é iniciante, eu reduzo sempre a fase excêntrica. Sempre. Para maior tempo sob tensão e sob aprendizagem de propriocepção em relação à estabilidade articular ali. Porque senão sai tudo cagado. Depois que aquela pessoa já tem uma consciência, eu vou exigindo dela um pouquinho mais ali de desempenho, aí eu não vou ligando tanto. Mas, inicialmente, ali, eu sempre controlo aquela cadência para ensinar o que é uma estabilidade. E sabe por que tu faz isso? Porque você consegue, cara. Porque você tem mais força na excêntrica. É mais fácil da pessoa pegar o movimento quando ela faz devagar. Entendeu? Eu concordo. Se você está lidando com um iniciante que não tem um padrão motor ainda e quer aprender a fazer o movimento, controlar a excêntrica pode ser justo. Também, se você quiser tratar alguma pessoa que vem de uma lesão e está sendo reintroduzido ao treino, controlar a excêntrica pode ser justo. Em todo outro cenário, visando hipertrofia, eu não vejo nenhuma vantagem em você fazer o controle demasiado da excêntrica, cara, porque vai te custar mais isso. Eu também não vejo vantagem, não. E principalmente, e mais uma vez, né, a gente voltando para o cerne da questão, e também não vejo desvantagem em você acelerar a fase concêntrica utilizando outra alavanca do corpo. Também não vejo desvantagem. Você perde muito pouco do exercício. Muito pouco. Seja bíceps, seja elevação lateral, sei lá. Eu acho que aí você tem que avaliar o movimento. Já comparou uma remada só na máquina estável, estabilizando o movimento e usando os eretores, para ver se é tão pouco assim mesmo essa tensão que você... Pois é. Vamos pensar em uma puxada que você colocou ali. Pode ser uma puxada. Se você quer enfatizar o seu latíssimo, como que tem que ser o movimento? Estável você fala uma puxada frontal. Daqui de cima para cá, sem movimentar muito o tronco. Se você joga o tronco lá atrás e você puxa o movimento aqui, cara, isso daqui não é latíssimo, isso daqui está treinando romboide, trapézio, posterior de ombro, e aí você vai passar a treinar o latíssimo mais para fase final, quando a barra já está mais próximo do seu tronco. Mas depende, eu posso usar o tronco e continuar puxando para baixo. Sim. Então, mas o que ele tá falando é o começo. Eu não vou puxar assim, eu posso fazer isso aqui, ó. Não, mas entre você fazer uma adução pura e uma adução com extensão, tem uma diferença, né? É o que ele tá falando. Agora, se for ver a elevação lateral, Matheus, realmente, cara, eu vejo pouquíssima diferença, entendeu? Uma rosca martelo, uma rosca direta, é pouquíssima diferença. Agora, o movimento na polia ali que você tá puxando e você quer enfatizar o latíssimo, aí eu vejo o controle do movimento como algo mais crucial, entendeu? Eu tô preferência, né? Eu tô pensando aqui também na cinética ali, cara, do movimento em si, entendeu? Eu tô pensando também na perspectiva do aproveitamento. Na puxada também, se a gente pensar, não a puxada aberta, né? Mas a puxada fechada, quando o braço está todo esticado, também não tem braço de momento pro ombro, não. O movimento ele começa definitivamente quando o braço está mais ou menos aqui, ó. Aqui que você começa a fazer. Aqui não tem braço de momento nenhum, né? Porque a carga tá puxando para cima, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu tô começando o movimento onde ele definitivamente começa, pô. Mas só que daí sim. O braço de momento antes de começar o movimento. Sempre dando um leve, né? Mas vocês entenderam que aqui não tem nada. Aqui não tem nada. O movimento ele começa aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, eu comecei onde ele começa, pô. Mas você pode ficar lá também, né?
Poder pode. Você é Balangá, bonecão do posto. Cara, eu vou falar o que eu faço, porque tem 2 exercícios que eu voltei a fazer essa semana pensando em hipertrofia. Eu tô ficando mais sequinho agora. Pô, cara bobo, né? Eu tô com ombrinho de guarda-chuva. Então tem 2 exercícios que eu faço pensando em hipertrofia, que é a rosca e elevação lateral. Eu faço uma carga que eu aguento fazer sem roubar. Depois de algumas repetições, eu começo a roubar com tronco. Só que quando eu começo a roubar com tronco, já que a concêntrica eu ajudei com a roubada, a excêntrica eu vou controlar. Já que eu subi, vamos aumentar o esforço. Eu faço isso também. O outro tá rindo até agora, velho. Eu controlo a volta também. Eu começo a roubar e controlo a volta. Ô, Fábio. Eu fico pensando em outra coisa, indo lá para neuro. Se o movimento ele já é compensatório em razão da fadiga e das musculaturas, a gente sabe que a desativação também é na ordem inversa. Será que isso é roubada aí? Mais aí é mesmo mais ou é nada? Cara, não entendi. Entendi nada. Não, você está fazendo o movimento, certo? Lá no final você falou que faz o quê? Você usa do movimento compensatório. Sim. Se você está usando o movimento compensatório, é porque essas musculaturas, elas no mínimo chegaram próximo à fadiga, certo? E a desativação delas já começa na ordem inversa também, com base no princípio, tá? De mais baixa para alta, de mais alta para baixa. Então, sim, se você for analisar esse volume que você está gerando a mais ali... Vale a pena? Pois é, provavelmente não vale a pena. Não sei. Aí eu não sei dizer. Boa, mas e aí entra aquilo que você falou desde o início. Compensatório, pô. De gosto, né, porra? Virou tarefa. É gosto, né? Tudo agora é gosto. Mas eu gosto de roubar. Eu vou fazer um movimento roubando. Uma vez que você precisa descaracterizar o padrão do movimento da primeira repetição para a última, a ponto de precisar utilizar outras musculaturas para auxiliar o movimento a ser completo, você já falhou. Você já devia ter falhado. Já falhou. Mas a excêntrica continua segurando, porque ela é mais forte, a excêntrica. Mas só que para você subir, você fez outro movimento? Sim. Mas a excêntrica que está segurando é o deltoide. Você vai continuar o exercício só na excêntrica. Então, é como se fosse uma repetição, uma repetição forçada, entendeu? Mas a dúvida minha é nesse momento ali, ó. Ele falou que está segurando a excêntrica, certo? Mas as partes das musculaturas de unidade motora de áudio já falharam. Já falharam. Se a gente olhar no mecanismo inverso da desativação, essas unidades aí, quem que é? E outra, se você já tem menos fibra ativa na excêntrica e as de alto limiar já falharam, cara, sobra o quê para você ali? Cara, mas não, será que as de alto limiar falharam? Se elas tivessem falhado, não ia segurar a excêntrica tão bem. Com a mesma carga? Fibra do tipo 1 não vai segurar a excêntrica em situação de fadiga tão bem assim, não, cara. Excêntrica, você tem a contribuição dos... Tem mais coisa ajudando, pô. Excêntrica, a gente é mais forte, pô. Se excêntrica, a gente é mais forte... duas vezes mais forte na excêntrica. Aí entra a titina, porra. Então, mas aí a tendência... Então, mas aí se você é mais forte na excêntrica, a tendência é que as fibras mais fracas consigam suportar. Consigam suportar, justamente. E menos fibras precisam ser ativas. Porque você não precisa de ativação, tem a contribuição dos tecidos elásticos, pô. É por isso que o músculo, que o sistema nervoso, ele ativa menos. Na verdade, se a gente for analisar isso pela perspectiva, né, pelo ponto de vista do gasto energético, ativar o músculo é um gasto energético do caralho. Não é nem a questão metabólica em si da produção de contração. A própria ativação já é um gasto energético muito grande. É por isso que o sistema nervoso ele funciona por meio de economia de energia. Ele só ativa o que precisa para aquele movimento. E aí ele precisa de um feedback. O feedback é receptores mandando uma mensagem aferente. O estímulo está muito grande. O que é um estímulo grande? Muitos metabólitos, muita fadiga, uma tensão mecânica muito alta. Isso é um estímulo muito alto. E aí ele vai recrutar, nesse momento, as unidades que precisam ser recrutadas para que aquela ação, aquela tarefa seja feita. Como o estímulo é muito baixo, o recrutamento é baixo também, entendeu? Por isso que os estudos mostram EMG bem menor na fase excêntrica. E você tem mais força, entendeu? Porque você tem a força das estruturas passivas. É isso. Tanto é que, se você pensar na perspectiva do fuso, o fuso ele sinaliza estiramento no músculo, né?
Um fuso encurtado, o sinal que ele manda é pequeno. Você concorda comigo? Sim. E um fuso mais alongado, um sinal que ele manda é maior. Você concorda comigo? Porque a despolarização dele funciona mecanicamente, né? É um portal que depende de tensão mecânica para liberar os potenciais de reação ali. Então, se eu estou na fase concêntrica, o meu fuso ele começa encurtado, certo? À medida que o fuso ele vai estirando, a sinalização vai aumentando. Sim. Então, a sinalização máxima é quando eu estiver no estiramento máximo. Por isso que a sinalização ela vai aumentando à medida que a excêntrica vai chegando no máximo alongamento, né? Mas aí, se a gente está falando de proprioceptor, mecanismo proprioceptivo, aí com a tensão mecânica a gente está muito mais atrelado ao OTG do que ao fuso. Sim, com certeza. Com certeza, mas aí pensa comigo. Isso eu falei da perspectiva só do fuso. Se eu falar da perspectiva do OTG, a tensão mecânica no exercício que começa pela excêntrica vai ser muito pequena, porque o braço de momento no começo do exercício é 0. E à medida que a excêntrica vai chegando no final da sua fase, o braço de momento é maior. Então o OTG vai ter o seu maior estímulo no final da excêntrica também, entendeu? Nesse sentido, ele vai acompanhar o fuso. Vamos pensar, por exemplo, no bíceps aqui. O fuso está encurtado e o braço de momento é curto. Se o fuso está encurtado, o estímulo do fuso é pequeno. E se o braço de momento é pequeno, a tensão mecânica no OTG também é pequena. Agora, se eu aumento o braço de momento, a tensão mecânica agora no OTG é grande. Só que no fuso não está na máxima, mas está grande. Agora, do fuso é máxima e a do OTG é pequena. Por quê? Porque o braço de momento é 0, mas o fuso está todo alongado, entendeu? Depende da posição do cotovelo, né? Hã? Porque se o cotovelo estiver à frente aí, não vai ser 0 mais, não. Não vai ser 0 não, né? Porque vai ter um braço de momento ainda. Não, mas é só para ilustrar essa questão dessa alternância entre estímulos, né? E como que funciona isso na perspectiva do estiramento. E assim, isso porque a gente está falando só de OTG e fuso. E a gente está falando só de alteração do comprimento e da tensão mecânica. A velocidade dessa alteração de comprimento também é percebida pelo fuso. Quanto maior a velocidade de estiramento, maior o sinal também, maior a despolarização. Então, estiramentos muito rápidos mandam uma mensagem para o sistema nervoso central para contrair muito mais forte. Também, né? E assim, vamos lá, vamos voltar para uma perspectiva de hipertrofia, né? Que é o ponto principal. Se eu alongo muito, se eu não controlo tanto a fase excêntrica, geralmente o que acontece é que eu faço a excêntrica mais forte. Eu dou aquele embalo, né? Vamos falar da puxada. Se eu deixo voltar e dou embalo, deixo voltar e dou embalo, eu aproveito esse reflexo do estiramento do fuso para ativar mais a minha fibra muscular na fase concêntrica. Eu aproveito essa variação rápida, né, da tensão mecânica ali no ATG também para me dar um reflexo não diria um reflexo de estiramento, porque isso é na perspectiva do fuso, né? Mas eu consigo, né, uma ativação melhor, mais rápida, né, uma amplitude de sinal eletromiográfico maior quando eu faço esse estiramento prévio mais rápido. É o que acontece na pliometria, por exemplo. Quando você dá saltos repetidos, reativos, você aumenta a velocidade da propagação dos potenciais de ação. Agora, você pode perguntar para mim, tu está extrapolando o que acontece na articulação talocrural, no tornozelo, para o que vai acontecer no ombro na hora de uma puxada. Estou extrapolando, eu estou. Mas o princípio funciona mais ou menos da mesma maneira. Pena que o Guima saiu, né? Senão a gente por que podia... que ele saiu? Ele nem anunciou que é vagabundo. Ele saiu, meu irmão, vou te falar por quê. Porra, meu irmão, o Lineker tá ali assim, ó. Ele não tá se aguentando. O Guima, ele é gago, né? Aí ele dá não era a internet dele que tava travando, não? Não era, não, né? Lineker achou que era a internet. Pô, aí a moto não tava pegando assim. O filho da puta. Mano, ele é um filho da puta. Ele fala que a gente põe o debate errado. Ele entra e sai. Ele não organiza o time dele.
Gagueja pra caralho. E ainda Ele o cara saiu porque chegou mulher. avisa, mano. Ele não avisa que é gago, mano. Ele avisou no grupo, Ele avisou no gato dele uma hora dessa, lisando o gato. Ó, eu não tava me aguentando aqui, mano. Ele começava a falar, eu já metia a mão aqui, já, mano. Que eu falei, ó. Ô, Fábio, Vacilão, velho. Ele tava assim, tchaco. Eu não sabia que ele era gago. Não, ele não é gago, não. Ele só é gago em alguns momentos. Não, ele até parou de falar. Na pressão. Irmão, entra na pressão, ele gagueja. Ó, Lucas tava Ele até virava o olho, mano. Do olho, pô, do olho. Não dava. Tem uma hora que eu cuspi no meu computador aqui, velho. Eu não me aguentei, não. O olho, mano. Ô, cara, tá gravando pro YouTube, velho. Os caras acham que a gente tinha filha da puta. Para com isso, velho. Caralho, meu irmão, vou te falar. O Lineker tá vermelho. Ô, Fábio, você tinha que ver no dia do curso. Meu irmão, na parte prática, a gente falou, eu e o Lucas falamos assim, cara, tu vai pra parte prática, que aí, tipo assim, tu tem mais, né, perícia ali, né? Tu vai desenrolar melhor e tal. Meu irmão, chegou na parte prática, foi um tal de igual botar pra... Meu nome não é Guima cachorro pra morder os outros. Caralho, meu irmão. Aí ele falou assim pra mim, Matheus, continua aí, porque... Pô, meu irmão, tu tá saindo. Pô, sinistro, mano. Mas no dia, a porra do Lineker não tava rindo. Eu consegui segurar a risada. Não, O Lineker... Você é prego. Eu segurei a risada. Eu olho pra tela, tá o Lineker rindo. O Lineker assim, ó, porra. Eu juro por Deus, eu tô tentando não olhar, mano. Eu tava olhando reto. Vocês são otários demais, meu filho. Não dá, mano. Eu não consegui, caralho. Não, mas o maluco, quando ele gagueja só... Pinga. Quando ele gagueja só com a boca, você não acha... Tipo assim, não é tão engraçado, tá ligado? Trava a imagem, velho. Ele travou. Eu vou ter que fazer um corte. O cara virou um AVC, mano. O cara virou o olho, meu. Eu falei, o cara tá sendo exorcizado ali, mano. Tá repreendido em nome do Senhor, mano. Porra, Outra AVC. Porra, esse caralho. Moleque tá dando paralisia infantil, que porra é essa? Poliomielite. Mano, eu tava rindo porque eu achei que ele tinha esquecido as coisas, que ele tava nervoso, perdeu os argumentos, mas não. Não, teve uma hora que ele parou. Ele começou assim, ele... E trava a imagem, velho. Porra, trava a imagem não dá, velho. O dentinho Aí, você viu que ele chegou a visita? Ninguém visita o cara. Ele tem nem amigo. Rapaz, chegou a visita. Lá no podcast lá com ele, lá no podcast lá com ele, ele, tipo assim, é Léo que fala mais, né? É Léo que fazia mais as perguntas e tal. Aí, tipo assim, quando ele ia falar uma parada, aí ele ficava com o braço assim, ele já ficava com o braço em Léo, assim, ó. Porque quando ele empacava, ele apertava a Léo, aí Léo continuava, entendeu? Na pergunta, entendeu? Ele já, tipo assim, pegou um macete, sacou? Ele começava a falar e não saía, aí ele apertava a Léo assim, aí Léo continuava a falar, entendeu? Mas isso daí é foda, hein, mano? Tem que dar um passo E, com certeza, agora falando sério, mano, os anabolizantes afetam essa porra aí, cara, porque deixa o cara... Isso é teoria de conspiração, Felipe. Pô, deixa o cara muito adrenérgico, ô Matheus, ele tá o tempo todo ansioso, cara. Todo mesmo, né? Perna, mano. Muda completamente GABA, neurotransmissor, sai fora, mano. Você vê, você parou de usar, derivado de DHT, te deixava como? Não te deixa vontade de fazer as coisas, cara? Masteron ali Cara, nunca senti diferença nenhuma com essas paradas. Mas você é outlier. Eu tô na minha pausa já, Fábio. O pai não conta, né, porra? Pergunta pra qualquer pessoa que usa Masteron, cara. É isso aqui o dia inteiro, mano. Não tem essa. É derivado de DHT, o bagulho, mano, sobe serotonina, o bagulho dá vontade de fazer as coisas. GABA vai lá em cima. Mas aí tem o down regulation também, né? Tem hora que dá o crash.
Pô, mas caraca, mano, tipo assim, ele sempre foi gago, né? Pelo que ele diz, né? Ele sempre foi gago. Mas será que isso afeta, tipo assim, piora a gagueira? Ah, mano, eu acho que, assim, para mim o esteroide ele acentua tudo aquilo que você já é predisposto a ser. Se você já é um cara ansioso, você vai utilizar algo que afeta diretamente seus neurotransmissores, você vai ficar mais. Se você o é um Igor cara... botar essa parada aí, então... Aí fodeu. Aquela caminhadinha, Matheus. Vai caminhar de pantufa pro resto da vida. Mas, cara, será que o Guima é um cara ansioso? Porque pelo que eu vi lá, velho, porra, ele acordava de boa, fazia o ritual dele, Caralho. maquiagem, e abria o ela notebook, respondia os outros de boa, 2 celulares. Não, ele é ansioso, ele é ansioso. Sabe o que Parece acontece? Pra caramba. A ansiedade ela se manifesta diferente pessoa para pessoa, cara. Você vê. O Matheus, ele quase não. Ele é uma pessoa normal, cara. Calma. Mas só que quando fala de alguma coisa que ele gosta, mano, ele começa aí, ele não para. Dá umas gaguejadas também. É assim que ativa a ansiedade. Às vezes o Guima, cara, quando ele tá num cenário de exposição que ele não tá acostumado a algo, cara, isso daí deixa ele num estado estatório ali. Eu acho que piora a gagueira, né, velho? Pode ser. Eu também sou ansioso pra burro, velho. É que eu não atenção em uma coisa, eu nem durmo. Nossa, quando eu tava com eles em Atibaia, velho, eu mandava mensagem pra minha namorada: como é que o Guima consegue 2 celulares, velho, na consultoria? 2 celulares e um computador. Agora nós temos que falar, nós falamos mal dele, mas agora tem que falar bem. O cara é desembolado pra burro. Pois mano. Ele é. Não sei, bicho, até hoje, tava até trocando ideia com o Lucas, a gente já falou disso, como que esse cara consegue? Conhece todo mundo, ele é desenrolado. Ele é desenrolado. Em todo lugar que ele chega... Morde a sopra. Sessão morde a sopra. Ele e o Léo, tá? Ele e o Léo. O Léo também. Guima falou assim, ó. Guima falou assim pra mim: me ajuda a montar o treino de uma aluna minha? Eu falei, ajudo, né? Quem que é? Ele falou, famosa. Luísa. Eu falei, demorou. Aí ele falou, qual corrida você acha que eu tenho que ir? A primeira de todas. Eu falei, olha, vai uma da Track Field. Tá a mais cara. Só que assim, né? Não sei, por ser mais cara, ele me olha e fala assim, a Luísa consegue de graça, pô. Caraca. Mas é influência de 1 milhão de seguidores? 1 não, 9. Caralho. É a aluna dele, porra. E aí? Meu irmão. Minha aluna é fã dela. Aí, maneiro. É isso aí, mano. E aí, tá vendo? E nem fala direito. Aí, olha o Messi. Meu irmão, olha o Messi. E é feio pra burro. Pois é, ainda é feio. E treina de calça leg, mano. Não, é o pior pra mim. É o pior. Não, cara, como é que pode, né? Aí, tipo assim, a gente pensa, né? A questão da comunicação não é a porra do falar. O moleque se comunica bem, cara. Ele passa a mensagem dele. Junto de tudo, é a personalidade da pessoa, é tudo, mano. É isso aí. O Casemiro, né? O Casemiro, aí o cara fez sucesso fazendo react, mano, por causa de tudo. A iluminação ruim, o cara gordão lá. Mas ele é engraçado, tá ligado, meu? Olha aquele outro lá, o Everton Zóio, mano. Porra, tá mais cagado que ele, não existe. O cara fala errado, olha errado, todo errado e deu certo. Pois é. É porque, cara, a gente tem que abrasileirar o nosso diálogo, entendeu? A gente é muito acadêmico, por isso que a gente é tudo um bando de otário pobre. Aí quando eu abro a câmera e boto no ângulo engraçado para responder caixinha de pergunta, ai, Lucas, não. Você esculacha. Você esculacha. Aqui foi, cara, dá um tiro na autoimagem. Pô, tá maluco, Mas rapaz, o cara quando é feio tem que se aprumar, filhão. Quando é tipo assim, uma coisa é o cara ser feio. Eu sou um feio normal. O feio normal, tipo assim, dá pra ir, entendeu? Agora, o feio super. Meu irmão, tem que ficar esticado, pô. Por isso que eu falei da barba, a primeira coisa. Tem que fazer a barba, pô. Não, eu já falei que eu penteio, cara. Eu passo balme, fica lisinha, porque eu tô em casa, feriado, pô. Vou me arrumar pra marmanjo me ver na internet? Vai tomar. Mas, Lucão, eu acho que se tu deixar pra crescer mesmo. É igual mendigo. Legal, cara. Vou embora que eu vou buscar minha filha.
Eu já tive. Vou embora que eu vou buscar minha filha. Fui. Falou, Valeu. Fazer minha janta também, velho. Vou embora também. Vamos fazer mais essa porra aqui. Vamos, vou jantar agora. Rapaziada. Valeu. Abraço. Boa noite. Valeu, Valeu.